Bom dia a todos. Vocês devem estar estranhando, né? Que estranho a gente estar aqui, Clarice aí na tela, junto com Claudinha, mas hoje é um momento muito especial, né? O culto que está aprendendo, né? Está crescendo, ficando adulto e está aprendendo a se deslocar e se reinventar. E hoje nós estamos aqui no evento maravilhoso, capitaneado aqui na Bahia, por uma pessoa que eu admiro muito, né, que é a Adriana Romano, Inspirando Mulheres Empreendedoras. Então, a gente está aqui em Praia do Forte, eu vim bem cedinho para aqui para Praia do Forte, a Claudinha já estava aqui, a gente está no auditório, que é onde está acontecendo o Inspirando Mulheres, e nós vamos falar, né, sobre um tema que é muito caro para cada um de nós, né, que é essa habilidade de você conseguir se aceitar, né? Então, a aceitação, eu acho que é um dos maiores ensinamentos da vida, né, de nossas encarnações, é você aceitar o momento que você está vivendo. E como eu falei na live que eu fiz essa semana com a outra Cláudia Orbi, que eu conheci recentemente, Deus escreve certo por linhas certas. Então, a gente tem que aceitar, né, todos os desígnios dele, e saber que existe aquilo para o bem. Eu vejo o processo de aceitação, né, todos os dias no consultório, diante de um diagnóstico de câncer, diante de uma progressão de doença, e eu vejo a não aceitação também. E aí a gente vê como as coisas conseguem fluir de uma maneira mais fácil quando existe esse processo de aceitação. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, né, agradecer a colaboração de todos vocês, agradecer muito a Charles, que desde ontem está aí lutando para que isso acontecesse, né, de uma forma tão linda. Parabenizar muito a Adriana, a Cláudia Orbi, a Lu Mitre, e parabenizar a Claudinha, né, por todo esse trabalho também que ela está fazendo. E aí eu gostaria de passar a palavra para ela, que ela é nossa co-host hoje. Ai, bom dia, gente, que prazer. É muita felicidade estar aqui e eu posso compartilhar com vocês que as palestras de ontem, todos citaram a questão da aceitação, cada um de uma forma. E aí eu trago também essa questão porque, quando a gente fala de aceitação, a primeira coisa que a gente teria que fazer é perguntar para quê e por quê. Porque, na verdade, se você não pode mudar, aceite. E a coisa é tão simples que talvez pelo fato de ser simples a gente não se dê conta. A gente acaba procurando se angustiar com as coisas que a gente não pode resolver. E por ser simples, a gente não vê essa possibilidade. Porque a pergunta é, eu posso mudar? Bom, se você pode mudar, lute para que a coisa aconteça, para que a coisa se transforme. Empreender é isso, é você dizer sim, e isso também é uma aceitação. Mas para o que você não pode mudar, não tem jeito. Então, quando você fala isso, as pessoas geralmente acreditam o termo aceitação a conformismo, mas não é. O conformismo é como se fosse uma submissão. E, na verdade, a aceitação é uma rendição, porque você se rende ao que você não pode mudar. E parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu, como contadora de história, porque, na verdade, eu coordeno um grupo de contadores de história da Associação Vive e Deixe Viver, e tenho consciência que a gente só aprende quando a gente sempre repete. É essa forma. A aceitação é um treinamento diário. E muitas vezes a gente se depara com situações, como a doutora Clarissa falou, angustiantes. E aí você se vê diante de uma situação e o problema passa a ser o problema. Mas, na verdade, a forma como você vê o problema é que dá o impacto. Então, se você está diante de uma situação difícil, olhe para ela,
olhe para você e perceba o que é que você pode fazer para mudar. Bom, se você pode fazer alguma coisa para mudar, avance, tente, faça. Se você não pode, aceite. Isso vai lhe dar uma paz imensa. Isso é libertador. Porque tudo que começa é dentro de nós. O bom, o ruim, está sempre dentro de nós. Então, reflita isso. Aceitar não é se submeter. Aceitar é se render. Se render ao que não pode ser mudado. Então, gente, aqui eu deixo só uma reflexão. O amor é sempre a palavra transformadora. Ele é o caminho. E aceitar passa também por isso. Essa angústia que a gente fica diante de situações que a gente não pode resolver, isso traz problemas demais, porque mudar as pessoas, a gente precisa primeiro aceitar a gente como a gente é. Então, se ame, respeite a sua história, tudo que você é hoje, a sua hereditariedade, a sua ancestralidade. Se ame. As pessoas que você não pode mudar, aceite-as, perdoe. É libertador, continuo insistindo nisso. E respeitar a vida dentro dos seus processos naturais. Então, vamos ajudar, vamos ser solidários, mas ao que a gente não pode fazer. Não pense que isso é uma atitude egoísta ou uma atitude onde você não tem reação. Muito pelo contrário. Isso é uma proatividade. É você fazer dessa aceitação uma nova proposta de vida. E é isso. E eu queria abrir esse culto com uma frase que atribuem a São Francisco, se não for, Claudinha já vai me dizer que não é, que é aquela frase que diz que, Senhor, né, dei-me a sabedoria para lutar contra as coisas que eu posso mudar, e aí a gente está num processo, né, ativo de fazer uma transformação no mundo, discernir entre as coisas que eu posso mudar e as que eu não posso, e sabedoria para aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Francisco de Assis, então eu estava correta, eu tenho essa frase na minha sala e na minha vida. Então eu gostaria agora de convidar a Adamo para iniciar, né, o nosso culto. Bom dia a todos, a todas. Que alegria, né? Poder estar aqui. Hoje vocês estão juntas, aí eu estou do ladinho da Fernanda aqui, só que aí nós estamos em... Pois é, aqui está do meu ladinho. E aí, hoje, então, é um momento de encontros também, né? Assim, além dos encontros virtuais, né? Os encontros físicos também. Então, eu separei uma frase para fazer minha reflexão hoje, que é uma frase do Carl Rogers, né, que é um psicólogo, um estudioso aí do comportamento, que ele diz assim: o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. E é interessante essa lógica da aceitação, porque muitas vezes a gente a gente paralisa o fluxo de alguma coisa por esse processo que a gente está chamando aqui de não aceitação, ou que a gente poderia trocar como resistência. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem e eu tenho que me deslocar de uma cidade para outra, eu vou seguir o fluxo do processo. Eu decidi fazer uma viagem, então eu tenho que comprar passagens, eu tenho que chegar no horário no aeroporto, eu tenho que organizar a minha mala. E isso vai sendo um fluxo que, teoricamente, é o que a gente está chamando aqui de aceitação. Eu aceito as regras da empresa que emitiu a passagem, eu aceito as regras do trânsito para me deslocar de um lugar para o outro. Então, eu vou aceitando, eu vou dando passos nessa caminhada que estão em equilíbrio, que estão em consonância com aquilo em concordância com aquilo que eu decidi fazer. Se de repente eu chego no aeroporto e eu digo, olha, eu não aceito o jeito que vocês estão fazendo o check-in, eu não aceito o jeito que vocês estão organizando essa viagem, o avião vai sair do mesmo jeito, as pessoas que iriam naquele voo vão sair do mesmo jeito,
e o único que vai ficar paralisado ali nesse processo de resistência àquilo que se apresenta sou eu. E ali eu vou ficar naquele aeroporto dizendo: eu não aceito, eu não quero que seja assim, não deveria ser desse jeito, vocês estão errados. E ali eu vou paralisar, porque eu não segui as regras ou as ordens que, quando eu decidi fazer a viagem, eu já conhecia. Então, eu gostaria de propor essa interpretação desse movimento de aceitação. No final das contas, o que nós estamos propondo aqui, ou o que eu estou propondo como interpretação da palavra aceitação, é uma sequência de etapas e de fatos na nossa vida que às vezes são agradáveis e às vezes são desagradáveis, porque a experiência humana é recheada dessas coisas, de coisas que às vezes são felizes e nos fazem bem, e às vezes são desagradáveis. Então, é delicioso comer como eu sou nordestino, né? Então é delicioso comer uma feijoada, uma buchada, né? É delicioso. Só que depois vem os efeitos do nosso corpo, inclusive, né? De ter que digerir aquilo. E isso se eu aceito que isso faz parte do processo, se eu entendo, né? Se eu não sou inocente, ingênuo ao ponto de dizer eu vou comer uma feijoada e logo em seguida eu vou ter disposição para correr uma maratona, se eu saio dessa ingenuidade e entendo, né, as consequências, eu também passo a ter essa postura perante a vida de aceitar. E aí, no final das contas, né, para passar a palavra para os colegas, esse processo de não aceitação é um processo de julgamento, que talvez seja, eu tenho pensado muito sobre isso, se todo o trabalho que eu faço em consultório de reflexão sobre as emoções humanas, de alguma forma não se resumem a isso. Um processo de julgamento, porque quando eu olho para algo e digo, eu não aceito isso, eu não aceito como está acontecendo, é porque eu tenho um padrão de o que é certo e o que é errado dentro de mim. Então, se eu não aceito uma doença, é porque no meu padrão, adoecer é errado. E aí eu fico preso a esse julgamento raso de que a vida não deveria ser assim, em vez de ampliar minha percepção e me perguntar o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso fazer com esse adoecimento agora? Né? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Então, quanto mais julgamento eu aplico, mais separação, mais divisão, mais existe um ideal dentro de mim do que é bom, do que é errado, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então, o convite para o processo de aceitação que eu faço nesse instante é entender que, independente de ser agradável ou desagradável, é um fluxo. São as coisas que a vida está nos apresentando. E como que a gente interage com essas coisas, a nossa postura mediante isso tudo, é que nos vai fazer ampliar o nosso sofrimento por estar paralisado em cima daquilo que nos aconteceu, ou fazer com que as nossas emoções, que a nossa compreensão sobre a vida amadureça. Então, repito a frase do Rogers, né? Então, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Quanto mais eu me esforço por uma mudança, mais nessa lógica, quanto mais eu me esforço no sentido de não aceitar, de discutir com aquilo que eu estou vivendo nesse momento, menos efeito tem na minha vida. O meu esforço tem que ser, em vez de resistir disso, não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido, o esforço é importante que seja outro, que seja um esforço de o que é que eu posso aprender com isso, e para que outro nível eu posso levar essa experiência. Aí esse esforço é válido, sim. Eu espero que essa reflexão sobre a minha forma de olhar para a aceitação tenha sido útil aí, e mais uma vez agradeço, né, o espaço e a oportunidade inclusive, de ter aceitado fazer parte desse movimento, que é sempre muito, muito rico e muito bom para mim. Obrigado. Obrigada a você, Adamo. E, dando sequência, eu vou convidar a grávida mais bonita do ano, Sara.
Namastê a todos. Obrigada, Claudinha. Muito feliz de estar aqui em mais um culto. Esse culto muito especial, né? Como a Adamo falou, vários encontros. Ainda sonho com que vamos estar todos no mesmo local. Né? Eu acho que a gente pode sonhar com isso também. Mas aceitar esse momento aqui que é muito auspicioso. E falando sobre aceitação, existe uma palavra em sânscrito e ela se pronuncia, ela é com K, pronuncia Kassanti. Kassanti é aceitação pacífica. Significa, né, essa aceitação pacífica, e ela é às vezes traduzida como tolerância ou capacidade de suportar. Mas essas duas expressões, elas não traduzem, assim, porque elas acabam dando um quê negativo, né, de um sofrimento resignado, e não é isso. Kassanti é uma atitude positiva, uma aceitação tranquila, né, não uma resignação dolorosa. E aí eles, né, tem um livro que fala sobre isso, que ele traduz, ele fala, talvez a melhor tradução para Kassanti seria uma acomodação, ou a aceitação serena. E a atitude de Kassanti significa que eu, alegremente, calmamente, aceito aquele comportamento e aquelas situações que eu não posso mudar, né? Desisto da expectativa ou exigência pela mudança de outra pessoa, ou situação de forma a se moldar ao que penso ser agradável para mim. Eu me acomodo às situações e às outras pessoas alegremente. É um contentamento. E aí tem um trechinho do livro que compara, eu acho muito legal esse exemplo, que ele fala assim, devo acomodar as pessoas como acomodo objetos inertes, isto é, devo tomá-las como são. Eu não gosto de ser queimado pelo sol, porém não peço ao sol que pare de brilhar. Aprecio a benção mista de um sol quente brilhando e entendo que, sendo uma benção mista ou não, não posso desligá-lo. Não peço às abelhas que não tenham ferrão. Tampouco odeio as abelhas se estando no caminho delas, recebo uma picada. Continuo apreciando a função da abelha e aproveito o mel. Porém, considero ser muito mais difícil ter para com as pessoas a atitude que têm com os insetos e com os objetos inertes. Posso me relacionar adequadamente com um objeto inerte, uma criatura selvagem, porque eu não espero qualquer mudança deles. Mas espero que as pessoas possam mudar para se tornar mais agradáveis para mim. É a expectativa, né? Mantenho minha mente agitada com exigências contínuas por mudanças de forma que os outros em minha vida sejam mais de acordo com as minhas preferências. O que se pode fazer? De qualquer maneira, o mundo é amplo, a variedade torna-os mais interessantes. Há espaço suficiente para acomodar todos. E aí um outro trecho fala, Kassanti e ahimsa são qualidades de um santo. Ahimsa é a não violência, né? E aí fala, a aceitação pacífica é uma qualidade bela e santificada. Dentre todas as qualidades, ahimsa e Kassanti constituem qualidades de um santo. Um santo é uma pessoa que nunca fere conscientemente outra pessoa pela palavra, ação ou pensamento, e que aceita as pessoas, boas ou ruins, exatamente como elas são, que tem uma infinita capacidade de acomodar, perdoar e ser compassivo. Um santo é sempre dotado de Kassanti, uma capacidade infinita para compaixão. Ela responde à pessoa e não à ação. Ela vê a ação errada como um erro originário de um conflito interno e é compassível com a pessoa que o comete. Uma atitude de Kassanti expande o coração. Esse se torna tão amplo que aceita todas as pessoas e circunstâncias exatamente como elas são, sem os desejos ou cobranças de que sejam diferentes. Isso é Kassanti. E aí, quando a Clarissa trouxe a questão né, que Deus escreve certo por linhas certas, me lembrou um conto indiano que meu pai me conta muito, que é muito lindo, que fala assim, nós estamos todos, a nossa vida, estamos em cima como se fosse em cima de uma corda. Essa corda, esse fio, estamos todos ali juntos e precisamos equilibrar nesse fio. Então, a gente precisa ter nosso esforço de equilibrar e seguir naquele fio, né? Então, se eu desequilibrar, eu corro risco de cair. Então,
todos né, nossas ações, nossos valores, nossas virtudes são importantes para manter o equilíbrio naquele fio condutor. Mas a gente nunca pode esquecer que quem está segurando aquele fio é a mão de Deus. E essa mão divina controla o fio. E a gente tem que ter essa humildade de entender que isso a gente não pode mudar. E ter essa aceitação pacífica, o Cassante. No sentido de que, no momento que a gente entende que é a mão de Deus que segura esse fio, a gente vai continuar fazendo todo o esforço para equilibrar, para que possamos evoluir, desenvolver. Mas se ele soltar esse fio, a gente sabe que é ele que controla, né? É a força divina. E esse tipo de aceitação que é muito importante que tenhamos, como a Adamo falou, aceitação interna e aceitação das coisas que a gente não pode mudar. E aí traz a aceitação a frase de São Francisco, que existe também um teólogo cristão, Reinhard Niebuhr, que ele também fala uma prece muito semelhante, claro. Ele fala: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. E esse discernimento, dentro do hinduísmo, chama Viveka. Viveka é o discernimento. E no Gita, tem uma passagem que diz: sábio é aquele que vê a ação na inação e a inação na ação. Então, isso é Viveka, né? Você discernir. E às vezes você tem que agir, você tem que fazer, e muitas vezes você tem que não agir, né? Você tem inação e ter a aceitação tranquila e essa paz, né? Esse termo Cassante é muito parecido com Shanti, que é paz. Então, é você ter essa paz interior de aceitar e como todos já falaram, isso nos traz contentamento, isso nos traz uma alegria. É isso o meu recado de hoje. Namastê. Muito feliz sempre de estar com vocês. Muito lindo, Sarinha. Agora eu gostaria de convidar Josi, como a gente já está aqui com o auditório, né, enchendo com várias pessoas, vou apresentar a Josi para vocês. Josi foi a pessoa que nos possibilitou a ir para o YouTube, porque a gente antes utilizava músicas, né, de outros autores, e ela prepara uma música para cada culto. Então, é uma pessoa extremamente importante nesse processo. Nossa, bem-vinda, Jo. Olá, queridas, queridos todos. Muito feliz de estar aqui mais um dia. Está sem som. Você está muda. Que é a palavra que a gente mais ouve. Pronto. Pronto. Estão me ouvindo bem? Olá, queridas e queridos todos. Muito feliz por estar aqui nesse momento para compartilhar mais uma canção. Hoje sobre aceitação. Vamos juntos, então, embalar nesses pensamentos e nos sentimentos. Eu me aceito como sou, porque além desses olhos, bem dentro do meu ser, sou luz, sou paz, sou livre. Eu aceito o caminho adiante, mesmo com desafios constantes. Eu aceito a chuva forte que traz vida e beleza aos montes. Eu aceito a minha família que me ensina a ser paciente. Eu aceito as pessoas ao meu redor, são iguais, não há menor nem maior. Eu aceito a minha própria vida como a dádiva para cuidar e levar com alegria e beleza e boas memórias
acumular. Eu aceito a doença e a tristeza, os encontros e as despedidas, como parte da trama da vida. Deixo ir, deixo estar, deixo ser. Eu aceito as dores e as alegrias, as perdas e as vitórias, as quedas. São dois lados de uma mesma moeda. Sou constante na meta final. Deixo que meus pensamentos me conduzam ao meu destino. O caminho é o amor. O caminho é a paz. Eu me aceito como sou, porque além desses olhos, vem dentro do meu ser. Sou luz, sou paz, sou amor, eu 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 sou amor. Gente, palmas. Josi, ontem tivemos uma palestra de Heloísa, que ela falou que nós somos uma fonte inesgotável de amor. E é com esse amor que a gente brinda esse encontro. E eu vou convidar uma gaúcha, porque aqui só tem gaúcho, eu acho que a maioria é gaúcho. E aí, com esse chimarrão aí, Fernanda, é você. Ai, que delícia. Aqui tá um frio hoje. Quando a gente acordou, tava 0 graus. Agora já tá 2 positivos. Mas a previsão do final de semana são temperaturas negativas. Que delícia. E aí o cearense veio para cá bem nessa época, né? Que delícia. Então, quando penso sobre aceitação, me vem um movimento de a gente pensar sobre uma frase, né? Filosofar, meditar, cada um da sua forma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para aquilo que se apresenta, para o fluxo da nossa experiência, né? Para que eu possa aceitar a minha experiência humana, né? Aceitar estar aqui na Terra desta vez como Fernanda, dentro deste personagem, preciso aceitar essa experiência. Quando eu aceito que eu estou humana e que o humano vai precisar comer e também ir ao banheiro, vai precisar acordar e também dormir, vai precisar fazer higiene, olha quantas coisas que a gente precisa aceitar da experiência, né? Enquanto eu reluto com essa experiência, eu excluo essa experiência, eu rejeito essa experiência, né? Então eu penso que, assim como essa música linda da Josi, né? Josi, eu tenho vontade de assim, do teu ladinho, ficar cantando, te abraçando, assim, contando os dias também para que a gente possa fazer esse culto todos nós, um do ladinho do outro fisicamente. Então, quando eu olho, né, para aquilo que eu excluo, eu não quero ver, eu digo que não, isso me assombra, isso pesa, é como se eu não fosse possível para mim dar um lugar a esta parte da minha experiência. É um convite agora, né, para quem sentir que é possível, trazer algo diante dos teus olhos, né, que pode ser uma pessoa na qual eu tenho dificuldade em aceitar ela como é. Pode ser um fato da minha vida que aconteceu talvez esse ano, talvez há 20 anos atrás, talvez há 40, não sei. Talvez a temperatura negativa, positiva, traga algo, se for possível para ti, diante dos teus olhos. E simplesmente, olhando para isso, repita em voz alta: sim,
sim. Sim, isso aconteceu. Sim, esta pessoa tem estas posturas. Sim, isso faz parte da minha história. Sim, isso faz parte da minha experiência. Quando a gente fala esse sim, a sensação interna, a nossa alma se alivia. Por quê? Quem está rejeitando a experiência é o nosso ego. Porque a nossa alma sabe que veio aqui para experienciar isso. E por alguma razão nós viemos para a Terra, materializados neste corpo, para viver esta experiência. E quando eu posso olhar para algo e dizer sim para isso, a minha alma se alivia. E aí eu começo a conhecer a experiência. Só é possível fazer algo diferente quando eu dou um lugar para aquilo que se apresenta. Senão eu estou ainda lutando, dizendo que eu não quero aquilo, que aquilo não pode ser assim, que precisa ser diferente. Quando eu digo sim, é assim, sim, foi assim, me é possível, a nível de alma, fazer algo de bom com isso. Olha só, quando nós nascemos, quando nós desembarcamos aqui na Terra, dos nossos portais, por alguma razão nos dão a vida, né? E é possível chegar aqui na Terra, nós recebemos nossa vida. Nossa vida foi nos dada, né? Muitas vezes, só é através de uma doença, de uma briga, de uma frustração gigante que nós tomamos essa vida. Receber a vida é nascer aqui. Mas muitas pessoas, quando nascem, passam uma vida sobrevivendo. Passam uma vida esperando quando é que vai acabar a experiência. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o dia do desembarque? E às vezes a doença chega, o atrito chega, algo desafiador chega, e aí eu olho para isso e digo, nossa, agora eu vou tomar a minha vida. Agora eu tomo isso. Tudo como se apresenta, eu tomo isso como uma verdade. Isso faz parte. E liberta para a gente fazer diferente. As áreas da nossa vida onde nós carregamos o perdão, que é tão difícil de dar muitas vezes, a área da nossa vida que está fora de fluxo, há uma não aceitação. Eu não quero que seja assim, quero que seja diferente. Eu não tomei isso. Quando eu tomo isso, isso que me foi dado por alguma razão, por uma força maior, por algo maior, eu tomo isso, aí sim eu posso fazer algo diferente. Então, o convite é dizer sim. Sim para aquilo que se apresenta. E assim como a doutora Clarissa, a doutora Sara, eu conheci essa oração quando o meu pai começou o processo do AA. E para que a gente pudesse visitá-lo na comunidade terapêutica, nós fazíamos o amor exigente, né? Toda a família precisava estar ciente do processo. Então, essa oração me remete a eu olhar para o meu pai, exatamente como ele é, tomar esse pai na minha vida, saber que o vício faz parte do meu sistema familiar, né? Então, essa é uma oração que eu conheci no Amor Exigente, né? Chama Oração da Serenidade. E ela fala, seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e serenidade para discernir umas das outras. Força, fé e alegria, porque nós estamos vivendo a experiência que a nossa alma precisa. E o nosso ego está a serviço da nossa alma. Então, que possamos ter a serenidade de aceitar esta experiência e fazer com ela algo bom, né? Melhorando a nossa própria vida e o bom funcionamento do universo. Um beijo.
Muito bom, Nanda. E Nanda me lembrou uma frase que a filha de um paciente me falou há uns 5 anos atrás, e eu imprimi e coloquei no meu negatoscópio, que é: diga sim ao que é. Eu acho que essa frase é uma frase curta, mas ela é muito poderosa. Quando você está numa agonia na vida, você diz sim ao que é e segue. Agora eu gostaria de apresentar a vocês Padre Lázaro. Padre Lázaro é um querido, é um fofo. Ele está lá na paróquia do Rosário dos Pretos, mas ele também faz todas as missas da Santa Casa da Misericórdia. E ele é uma pessoa muito especial. Bom dia, Padre Lázaro. Bom dia, Clarissa, bom dia a todos. Chegar depois é sempre ruim, porque a gente não consegue ouvir, né, a todos, mas infelizmente às sextas-feiras eu não consigo chegar no início, mas fico feliz também porque é a oportunidade de a gente não precisar mais dizer muita coisa, porque os outros já trouxeram muitos elementos que são importantes e isso é valioso, e eu quero aceitar todas as colocações já feitas aqui, todas as expressões, essa canção belíssima da Josi, que é sempre fantástica, como compõe cada texto belíssimo, e essa reflexão da Fernandinha aí foi que eu pude escutar e agradecer a Deus. E fazer esse caminho. Biblicamente, nós vamos encontrar na carta de São Paulo aos Romanos, dizendo: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Para dizer, a aceitação do outro é um caminho de glorificação de Deus. Isso é importante a gente saber. Hoje, no Evangelho, alguém vai perguntar a Jesus qual o maior mandamento? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e logo acrescenta o segundo: e amar o próximo como a ti mesmo, para dizer aceitar a Deus e aceitar o próximo, aceitar a vida, aceitar o amor, aceitar a si mesmo, aceitar incondicionalmente o outro, daquilo que ele traz, aceitar as coisas como elas se apresentam, dizer sim. Esse nosso sim, Jesus vai dizer que o seu sim seja sim, o seu não seja não, e que sejamos verdadeiros no sim e verdadeiros no não, para fazer as escolhas necessárias e para tomar as decisões que devem dar cabo à nossa vida, da condução. Na Bíblia vamos entender, então, que é preciso aceitar os outros como Cristo nos aceitou. Ninguém é aceito por Cristo por causa das suas coisas, por causa do seu dinheiro, por causa dos seus bens. É aceito por aquilo que é. Somos aceitos por Deus na fé, no amor. Ele nos aceitou em sua graça. Temos apenas que dizer: meu Deus, eis-me aqui. Eu te aceito, eu te acolho. E dizer aos irmãos: eu te acolho, eu te aceito. Mesmo quando esse pode nos trazer dificuldades, limites, dores, sofrimentos, mas a aceitação exige de nós acolher o outro na sua integridade. Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus no Evangelho de São João, virá a mim e eu não jogarei fora. Eu acolho e aceito todos que o Pai me dá. Jesus vai fazer essa afirmação, lembrando para nós que o mais importante é o amor. São Paulo vai dizer assim para nós na carta a Timóteo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou um dos piores. Ele nos amou e nos predestinou para sermos santos. Aceitar-se e aceitar o outro é fazer o caminho da santidade. O santo é alguém que precisa certamente aceitar os seus limites, aceitar incondicionalmente o outro, aceitar verdadeiramente, incondicionalmente a vontade de Deus em sua vida. Então, precisamos fazer o caminho da aceitação, precisamos entender o outro, precisamos amar. Na verdade, o que mais importante na perspectiva da aceitação é o amor. Eu só consigo aceitar o outro e aceitar a mim mesmo e aceitar as questões todas da vida
quando eu olho para o mundo com amor. Se eu olho para o mundo com rejeição, se eu olho para o mundo com raiva, se eu olho para o mundo com desafetos, eu acabo não aceitando nem a mim, nem os outros, nem a realidade em que estou inserido. Então, é importante a gente aceitar e aceitar-se e acolher a graça e a vontade de Deus. Eu quero rezar nesse dia, de modo especial, para que Deus nos conceda essa serenidade que nós já pedimos aí na oração, para aceitar as coisas que não podemos. Deus nos conceda sabedoria para mudar aquelas que a gente pode mudar, sabedoria e coragem. Deus nos dê paciência para acolher aquelas que a gente tem que conviver, mesmo com as dificuldades e limites. E Deus nos encha de amor, porque só o amor pode transformar a nossa vida, só o amor pode permitir que a gente compreenda o outro na dinâmica daquilo que ele é. Cada pessoa precisa ser amada por aquilo que ela é, não por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela representa, mas pelo que é. E isso significa aceitar, porque ninguém pode amar sem acolher, sem aceitar, sem compreender, sem ser compassivo para com o outro. Que Deus abençoe a todos que estão nesse nosso culto e que saibamos aceitar uns aos outros no amor, na alegria, na verdade e na paz. Um grande abraço, muita luz e muita aceitação em nosso coração. Obrigada, Padre Lázaro, sua bênção. E esse amor chegou aqui com certeza. Mas agora a gente vai trazer um outro inspirador, inspirando mulheres com Dr. Rodolfo. Bom dia a todos. Vocês estão iluminadas aí, vocês duas hoje. Nossa, bonito, né? Essa luz aí. Eu estou vendo aqui também, já faz parte da aceitação aqui, né? Padre e Adamo, olha o público que está ali assistindo. Eu não consegui enxergar todo mundo, mas eu acho que é 99% feminino. É uma aceitação. O feminino é mais sagrado mesmo, isso faz parte da aceitação. Eles estão mais sensíveis a conexões espirituais. Essa é uma aceitação do que é aceitar, né, Fernando? Sim, sim aos fatos. Abrir as situações é conectar com as forças que ajustam as nossas melhores caminhadas, as melhores conexões. Falar o sim, quando você falou assim, digo sim. Eu acho que falar o sim é ativar o sistema interno de melhorias, um sistema operacional. Sim, você dá um play lá, o sistema interno de melhoria. Por quê? Porque aceitar também não é só ser compassivo e resignar tudo que vem. Eu não posso aceitar uma pessoa vir e me dar me ameaçar minha vida, me dar um tiro. Então, tem certos momentos que a gente aceita as forças que vêm para nos corrigir, mas com a sabedoria do que realmente nos inspira para um algo mais sagrado. Então, a gente aceita o não que vem para nos melhorar, aceita as portas que se fecham, mas também a gente não aceita, certo, as agressões que vêm do mundo. Então, a sabedoria está aí, né? A gente aceitar o que está dentro da gente, aceitar, porque a partir do momento quando a gente começa a trabalhar esse mecanismo interno de autoaceitação, é tão importante, parece que vai clareando as coisas, a gente vai acalmando, vai se libertando e vai enxergando melhor. Aí, quando a gente se enxerga melhor, enxerga melhor as nossas deficiências, elas fortalecem para o que a gente tem de bom. Hoje eu estou muito tristezinho, eu estou muito chorão, estou reclamando demais, hoje eu estou muito maledicente. Não, mas espera aí, eu também trabalho no bem, assim. E aí você faz esse jogo de entender uma certa deficiência para potencializar o que você tem de bom para melhorar essa caminhada. Quando você faz isso, também você começa a aceitar, é automático, você começa a aceitar o outro, porque você se liberta, você fala, nossa, eu não sou tão perfeitinho assim, então por que eu estou jogando perfeição e eu quero que o outro seja do jeito que eu acho que ele é? Mas, pelo amor de Deus, vamos nos aceitar. E aí a força expande para o lado, e aí você começa a aceitar os elementos externos. Aí você aceita tudo, aí você fecha com a aceitação, com a conexão maior com o sagrado. Por quê? Porque aí você vê e começa a entender como é que funcionam as regras do jogo. Falando em regras do jogo, eu vou trazer um texto hoje
Ele é do espírito Hamed, o livro chama Renovando Atitudes, a psicografia de Francisco Espírito Santo Neto, o médium, e o texto é de aceitação. Então, ele começa dizendo que aceitar a nossa realidade tal qual é a representação real é um ato benéfico em nossa vida, beneficia a nossa vida, porque aceitar a realidade qual ela é, na realidade, a gente começa a fazer leitura do que eu estou pensando. Eu aceito a realidade como ela é. Cada um tem uma realidade. E a minha realidade é o que está dentro de mim, é o que eu elaboro todo dia. A minha realidade é o que eu penso. Não tem como fugir disso. E a gente tem que aceitar essa regra, essa lei. E aí ele começa. A aceitação traz paz e lucidez mental. Paz e lucidez mental. O que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente a nossa melhoria interior. Então, há uma lucidez mental, inclusive para a gente saber os pontos iniciais. Errei aqui, respira, calma, sempre tem ponto inicial. E aí a gente faz um ponto inicial mais limpo, mais puro, para quê? Para ativar o CI, o Sistema Interno de Melhoria. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos o que vemos claramente em nós mesmos. Isto é, se nos imaginarmos uma outra pessoa vivendo um outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente. E, consequentemente, a gente não consegue deparar com essa realidade. Olha que interessante esse jogo aí, né, de palavras. Compara não. Ficar comparando e vendo do outro, a gente projeta no outro e a gente nunca vai entender o que a gente é de verdade. É essa coisa paradoxal. Gostei, viu, Adamo, quando você falou paradoxal. Antes de falar em paradoxal, vocês estão juntos aí, né? Mudou até a câmera, mostrou junto. Eu também estou juntinho aqui, ó, viu, Clarissa? Eu estou juntinho aqui com o meu Francisco de Assis aqui, ó. Olha lá, ela falou da oração, então eu trago ele aqui. Ele sempre, quando eu tenho dificuldades, eu peço a paz, a calma, porque foi um espírito que demonstrou muita aceitação, uma aceitação ativa, uma aceitação de romper com todas as estruturas da Terra, todas as estruturas materiais, para caminhar nesse nível de conexão superior. E passou bastante a sua mensagem através do nosso exemplo. Mas voltando à questão do ser paradoxal, Deus, eu imagino, Deus ele não é contraditório. Isso é fato, não é contraditório, mas muitas vezes Deus é paradoxal. Como assim Deus não é contraditório, mas é paradoxal? Mas o paradoxo, no sentido, ele não pode jogar a gente como uma contradição, não. Paradoxo é uma aparente contradição. É a gente achar que está contraditório certas situações daquele momento e enfrentamento de um padrão de raciocínio humano. Deus está além das nossas humanidades. Então, às vezes, ele é paradoxal em nossas vidas, porque, inclusive fisicamente, olha só, a gente às vezes entra numa câmara gelada, num gelo, numa baixíssima temperatura, a gente começa a sentir o calor. A gente encosta no calor, no frio em excesso, a gente sente queimar. E tem queimaduras provocadas pelo gelo. E a situação de sentir, certo, vozes que estão nos intuindo e falando no silêncio. Extrair vozes, escutas no silêncio. E o Ahimsa, que a Sara sempre fala, é tão bonito isso, a modificação de uma resistência. Você enfrenta a violência através da paz. A paz, a não violência, rompendo situações destrutivas, rompendo violências. E aí muita gente também fala de coisas mais belas, igual o Camões falando, né? O amor é aquela ferida aberta, ferida que dói, mas muitas vezes a gente não sente. Como que dói sem sentir? É aquele contato que a gente quer ter com o Deus que muitas vezes ele é paradoxal para o nosso nível de entendimento, mas ele sempre nos estabelece uma caminhada para melhores esclarecimentos, melhores aceitações. A autoaceitação é, portanto, aceitar o que somos e como somos, o que a gente é e o como a gente é, e mais ainda, o potencial que a gente pode se tornar.
um dos paradoxos bonitos, né, desse amor, dessa misericórdia infinita do nosso Pai, é porque muitas vezes, às vezes eu tenho a impressão de que ele nos olha e ele vê o que a gente vai ser. Ele vê a gente lá na frente. Ele vê o nosso potencial. Ele vê a nossa luz. E quando a gente começa a treinar isso, já pensou se a gente começa a treinar e tenta enxergar a luz do próximo, conectando com a nossa luz, a gente começa a ter muito mais tolerância. Você fala, tá certo, vamos nos entender, vamos nos aceitar. Por quê? Porque a gente tem que ver que todo mundo lá na frente vai ser luz e vai compartilhar essa bondade e essa luz um com o outro. Captar potenciais, isso aí também é libertador. Não podemos confundir com a rendição conformada. Aceitação não é rendição conformada, e que nada mais vai importar, pelo contrário. Aceitar é ser teimoso. Aceitar é entender que está na hora de parar de nadar contra a correnteza. Porque esse fluxo de vida, não adianta, eu não vou ter essa força. Respira, aceita, tenta entender com sabedoria, discernir o caminho certo do rio. Para de, às vezes, ficar nadando e ver um tronco, ver um pau, ver um galho, ver um bichinho. Para de a gente ficar gastando energia, nadando. A gente não vai chegar porque a gente está no sentido contrário. Respira e entra no fluxo. E aí o fluxo do rio, ele olha e fala, calma, meu filho amado, calma. Vai ter movimentos de emoção, mas momentos de calmaria. Mas vai no fluxo da vida eterna. Por quê? Porque eu vou te lançar ao mar. E no mar, o rio vai colhendo força dos seus afluentes. E eu, nessa caminhada mais suave, com um jugo mais leve, meu fardo fica menos pesado, e eu entro na conexão com o todo. Eu entro na conexão de onde nasceu a vida nesse planeta. É muito simbólico. Eu encontro o mar sem tanto sacrifício, sem tanta dor. De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com a gente mesmo. É o que o Adam falou. Eu mudo. Eu paro de brigar comigo mesmo. Eu me aceito com a minha deficiência, com a minha limitação e falo, não, eu vou melhorar. Então, você não fica mais rival de você mesmo. É energia. Se eu não sou rival de mim mesmo, eu paro também com rivalidades alheias. Eu não sou uma rival do meu cunhado, do meu irmão, do meu colega de profissão, daquela que está mais bonita da rede social. Eu não sou rival daquele que tem mais visualizações. Enfim, eu paro de rivalizar com o mundo. A partir disso, então, ficamos do lado da nossa realidade, que é o Deus que habita em nós. Bom fim de semana para todos, com muita aceitação, aceitando cada vez mais, né, as dificuldades da vida, porque ela vem só para talhar um pouquinho a nossa gema, polir o nosso diamante interno. Um beijo para todo mundo. Esse é o nosso querido Dr. Rodolfo, ele é oncologista lá de Uberlândia. E agora, para encerrar, nós vamos convidar a Claudinha novamente, ela vai fazer uma técnica que é muito bacana. Vamos lá, gente. Vamos trazer a luz nossa como um gesto para perto da gente, com o dedo indicador. Coloquemos esse dedo perto de nós. Essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. O vento não apagará, vou deixar brilhar. O vento não apagará, vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Escondida no cesto não, vou deixar brilhar. Escondida no cesto não, vou deixar brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Se amem, se aceitem, abracem a sua luz. Muito lindo. No dia 9 de setembro, 9/9,
nós teremos o nosso encontro ecumênico número 80. Então, nós vamos estar mudando o nome, né, para Encontro Ecumênico. Ele foi totalmente abraçado ontem por todo o grupo, né, da Oncoclínicas. Foi uma reunião muito bacana. E vai ser o Dia do Irmão, né, e nós esperamos que... Eu vou passar para a Adriana, para que ela passe para vocês, e se vocês puderem entrar, e vocês já conheceram essas pessoas lindas, maravilhosas, que fazem parte, né, dessa nossa luz. Então, agradecer muito a Charles, a Camila, a TD Produções, a cada um de vocês, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos fiéis escudeiros que são nossos irmãos de caminhada, e agradecer a cada um de vocês, né? Grandes irmãos, Adamo, Nanda, Rodolfo, Padre Lázaro, Sara, Josi. Agradecer muito a Claudinha, minha co-host de hoje. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Só quero dar uma palavrinha. Bom dia, bom dia.